Futebol começou quando? 1925. Na 25? Caldense, né? Mas aqui em Poços começou em 1904, foi o primeiro time. Qual que foi o primeiro Que time? chamava Futebol Clube Caldense, mas que não tem nada a ver com a Caldense. Ah, não. Ah, tá. Não? Tem a ver com a Era, cidade. é que assim, tinha um médico chamado Paulino de Souza, ele foi passar uma temporada lá em São Paulo e ele chegou lá, achou uma rapaziada jogando bola lá e nunca tinha visto aquilo, né? Ficou fascinado por aquele jogo e comprou uma bola de futebol, um material assim, trouxe aqui para Poços e fundou um clube de futebol. E que nem tem clube de golfe, clube de regatas, ele Uhum. fundou um clube de futebol. E esse clube nada mais era que um grupinho de amigos que se reunia de final de semana para jogar pelada, né? Pra Uhum. brincar entre si. E aquilo foi tomando proporção. Aqui em Poços ninguém sabia o que era futebol, ninguém nem tinha ouvido falar disso. Era um esporte totalmente desconhecido. Os termos até eram todos em ingleses ainda, né? Goalkeeper, corner, não existia, não tinha sido aportuguesado as coisas ainda. E aquilo começou a chamar atenção porque o pessoal ia ver as peripécias do jogo, ia ver o pessoal, as jogadas de pouca habilidade, né? O pessoal tropeçava, caía, era uma coisa meio Errava o assim. passe direto. Ninguém sabia jogar, então era uma atrapalhada lá que o pessoal ia jogar, assistir. E aquilo começou a chamar atenção e de repente foi ganhando mais adeptos, criando outros times. Então foram feitos vários outros times. Tinha o Cruz Vermelha, que era um time muito tradicional aqui nessa década de 1910, 1920. Tinha o Internacional Futebol Clube, o Gambrinos, que surgiu também. Várias equipes foram Gambrinos nascendo. por causa do hotel? Que tinha o Bar Gambrinos e o Hotel Gambrinos, cujo dono era o Fosco Pardini. E esse Internacional Futebol Clube, ele foi desativado e os remanescentes desse time ficaram sem ter um time para jogar, resolveram criar um novo time que foi a Caldense. E depois, no ano seguinte, que se fundiu com esse Gambrinos para dar origem à sede social da Caldense, que aí começou a ter bailes, começou a ter outras modalidades, e aí, ao longo dos anos, o clube foi crescendo. E era jogado Caraca. ali onde é a Caldense? Antes de existir a Caldense, tinha um campo onde é a Fonte Luminosa hoje. Ali, que era o campo onde o Internacional jogava, naquela região, exatamente onde é a Fonte Luminosa ali, aquela praça, tinha um campo de futebol, mas não era nem estádio, era um campinho mesmo, assim, Que é atrás das pura termas lama, né? ali, né? Do Na Palace, né? época não tinha nem o Palace ainda, né? Foi porque o Palace começou a ser construído em 1927. Esse campo é anterior. E justamente ele foi desativado para a construção do jardim, do Palace e tudo mais. E aí tinha um time também que chamava Local Futebol Clube, que eles resolveram criar um novo campo, que é onde é a Caldense hoje. Ali passava um rio, eles desviaram o curso do rio, fizeram um aterro para planificar, fazer um campinho. Aqui na Pernambuco, você fala. Sim, onde é o clube, onde é a Caldense exatamente. E aí fizeram esse campinho e ao longo dos anos foi ganhando melhorias, ganhou cerca, arquibancada, depois foi crescendo, construiu quadra do lado, construiu piscina, até virar a Caldense que é hoje, né? Caramba. Ô, Renan, e que você falou que em 2026 vai ser o centenário do 2025. 25 vai ser o Aham. centenário do clube. Até chegar a isso, lógico que está próximo, mas quais são as ações mais que vão acontecer da Caldense? A gente tem planejado várias coisas, é que como ainda está meio distante, né? Aham. Para você cravar com certeza assim, o que vai ter é meio complicado, mas a gente tem planejado lançar uma camisa comemorativa dos 100 anos da Caldense, igual a primeira camisa utilizada em 1925, lançar um livro contando a história do clube e suas modalidades, com a ficha técnica de todos os jogos, fazer eventos específicos para torcedor, para os associados, fazer algum baile especial. A gente tem um projeto também de construir uma galeria de troféus nova para o clube. A Caldense tem 1.400 troféus na sua galeria. Nossa. E a gente está com um trabalho de catalogação e resgate da história de cada troféu para pôr o nome. Mas quem faz isso? Você também? Você também? Para pôr o nome Tá doido. das pessoas que O Renan, ele participaram cobra o escanteio aqui inicial. e pôr a foto das pessoas que jogaram. Assim, é claro que não vai conseguir a foto dos 1.400 troféus, mas o máximo que a gente conseguir, porque tem troféu lá desde 1925 até hoje. Então a gente está tentando fazer esse Caraca. Os serviço. 1.400 é todas as modalidades. Assim, do futebol são mais ou menos uns 85. E nas demais modalidades vai somando até dar essa quantia toda. E a gente está com um projeto bem bonito para fazer uma galeria permanente, fazer exposição de itens históricos, né? Igual recentemente a gente achou algumas camisas antigas da Caldense, camisas de jogadores de outros times que estiveram aqui em Poços.
até camisa do Pelé quando jogou aqui em Poços, do Rivelino quando esteve aqui, do Tele Santana. Então a gente está reunindo vários itens assim para fazer uma exposição permanente Hoje, para entrar talvez- para o calendário, para as atividades da Secretaria de Turismo, assim, quando o turista chegar em Poços. Onde você pode ir em Poços? Na Pedra Balão, no Cristo, no Bondinho, na Na Galeria de Caldense. Troféus da Caldense, sabe? Pra Hoje ter eu um acho que negócio pra talvez mostrar. seja já melhor estruturado. Mas antigamente era uma coisa muito precária, né? Então, por exemplo, o Tele Santana vem aqui, dá uma camiseta, joga num canto lá e fica lá. Hoje eu não sei se já tá mais estruturado, já tem um lugar destinado para as coisas. Aqui ao longo dos anos muita coisa se perdeu, porque a Caldense mudou de sede várias vezes ao longo dos anos. A Caldense, quando começou, a sede era ali na rua Rio de Janeiro, embaixo da onde até pouco tempo era o Taco de Ouro, sabe? Tem uma gráfica e sim. uma imobiliária ali Não hoje. sei onde é. Ficava ali. Depois mudou para onde é o Shopping de Bimba, depois mudou para onde é a Câmara Municipal, depois mudou na Praça Pedro Sanches, depois pro Politeama, que é um antigo cine-teatro Politeama, que é ali entre a Casa Carneiro e a prefeitura, ali no meio daquele quarteirão, né? Só depois que foi ser onde que é hoje a sede. Então, nessas mudanças de sede, às vezes mudava para um local que tinha um espaço menor, acabava se desfazendo de arquivos e perdia troféu. Então, teve problema também com uma inundação que teve uma vez, perdeu parte do arquivo fotográfico e de documentos do clube. Então, ao longo das décadas, algumas coisas vai se perdendo, né? Então, a gente está no trabalho. Digitalizando tudo? Sim. E é um volume muito grande de informação, assim, de fotos. A gente tem mais ou menos uns 140 álbuns de foto. Cada álbum tem, no mínimo, umas 300 fotos. E, assim, desde década de 20 até hoje. Depois tem umas 500 caixas de arquivo, assim, de documento, de correspondências enviadas, correspondências recebidas, anotações, relatórios, um tanto de coisa, sabe? Então a gente está fazendo um levantamento, um filtro de tudo isso que existe, o que tem valor histórico, né, para poder resgatar e trazer à tona esse material. Então, a gente tem descoberto várias histórias legais, curiosidades, para poder trazer isso para o público. Então, algumas já eram mais conhecidas, outras estão sendo mais difundidas agora. Então, por exemplo, o Arthur Friedenreich, que é considerado o maior jogador da história do futebol amador, que ele fez mais de 1.300 gols, só que naquela época, como os jogos não eram filmados, não tinha muita cobertura midiática, ele é relativamente desconhecido. Ele é o quê? Ele é jogador. Mas aqui da Caldense? Não, do Brasil. Ele Nossa, é considerado o maior jogador da história do futebol amador, que é antes de 1933. Do Brasil, esse cara? Sim. Mas o nome parece coisa, né? Depois vocês pesquisem, Arthur Friedenreich. E Nome de alemão. ele veio várias vezes aqui em Poços, jogou contra a Caldense, apitou o jogo da Caldense. Ari Barroso, que é um músico famoso, foi árbitro de futebol, apitou vários jogos da Caldense aqui em Poços. O Dondinho, pai do Pelé, jogou pela Caldense. O Pelé jogou contra a Caldense, o último jogo dele no interior de Minas foi aqui. O último jogo do Garrincha como jogador profissional foi contra a Caldense aqui em Poços. O primeiro jogo do Ronaldo Fenômeno como profissional foi contra a Caldense aqui em Poços. Então são várias histórias assim que às vezes não são Vários muito marcos, difundidas, que estão vinculadas à história da Caldense, que é importante resgatar, né? Por exemplo, a seleção de 58, que conquistou o primeiro título mundial, fez a preparação para a Copa do Mundo aqui em Poços, ficou 10 dias aqui, treinou várias vezes lá no estádio da Caldense. Então são curiosidades. Escolheram aqui? Porque Poços de Caldas, ela sempre foi considerada uma cidade assim turística e muito receptiva, porque tinha um clima agradável, a estrutura hoteleira muito Sempre foi forte, boa. parte de fisioterapia, tratamento com águas termais, o descanso, a paz que tinha na cidade, a proximidade com São Paulo e relativamente até com Rio de Janeiro. Então isso fazia com que celebridades e pessoas importantes viessem muito aqui para a cidade para passar um período de descanso, sim, Acho que na foi. Suécia, 62 foi... no Chile, No Chile. Não, 70 foi no México. 70 Ganhou no México. que o Pelé fez Foi o o tri. tri. Às vezes até por causa do clima, né? Talvez espelhe um pouco. Não sei. Que Poços tinha um potencial muito diferente, né? Porque até 1946 tinha esse apelo por causa dos cassinos que atraíam as pessoas para vir jogar. Depois os jogos foram proibidos e a cidade ainda bebeu um pouco dessa riqueza que se construiu aqui nessas décadas seguintes e depois acabou perdendo, né? Outras cidades evoluíram mais, Poços ficou meio parado assim em alguns pontos nessa parte. Porque o jogo era o principal.
E depois tem cresceu economia. muito E era o, bonito o Palace, né? Tudo. Sim. o acesso a viagens aumentou muito, né? Antigamente, a pessoa de São Paulo era limitado para você viajar, o avião era muito caro, as estradas para ir de carro, ônibus para qualquer lugar eram muito ruins, o tempo de viagem era muito longo. Por exemplo, na década de 70, para você ir de carro daqui para Varginha, você levava 6 horas, Ô, louco. porque a estrada era horrível. Hoje você gasta 2 horas e meia. Caramba. Então, os carros evoluíram, a estrada melhorou, então Poços tinha esse apelo por estar próximo de Campinas, São Paulo. Depois as coisas foram ficando mais acessíveis, o pessoal prefere viajar hoje para o Nordeste, para a Europa, né? Sim. Então ficou mais fácil para ir para Muita outros gente lados. realmente passava lua de mel aqui. Você encontra casais mais velhos. Sim, muitos. Eles falam, passei lua de mel em Poços, passei lua de mel em Poços. É Não, isso eu até me frequente. recordo. O que me vem à mente aqui agora, essa questão de escolher uma cidade para se escolher, para se treinar, descansar tal e tudo. Pelo menos do que eu vejo, tá certo que eu vejo muito pouco de esporte, eu vejo que meio que Atibaia pegou essa função. Vários Porque times vão para lá. várias cidades construíram centros de treinamento específico para receber times em pré-temporada. Ah, tá. Então, Sorocaba é uma delas. Atibaia era o goleiro de Atibaia Luxemburgo que também. gostava de. O Palmeiras ia muito para lá, né? É. Então, eles construíram. Porque os times das capitais têm esse problema que na pré-temporada a imprensa não tem muita notícia para dar, a imprensa esportiva. Então, fica ali 24 horas do CT querendo arrumar conteúdo, né? Aham. Então, os times acabam sendo muito assediados e muitas vezes desviam um pouco o foco. Então, principalmente os times grandes optam por ir para o interior de seus estados para treinar, ficar lá longe da imprensa, longe de torcida, para poder fazer uma pré-temporada maior. E até uma coisa legal dentro disso é comentar como que a fotografia mudou também, a fotografia esportiva mudou ao longo dessas décadas. Porque antes de 1980, os jornais tinham valor maior as fotos de lance de gol. Porque como a maioria dos jogos não eram filmados, a foto que mais tinha valor para o fotógrafo era a foto do lance do gol, no momento que o jogador chutou, que a bola está entrando, para o leitor do jornal conseguir ver como que foi o gol, né? E quem estava ouvindo pelo rádio depois também vê. E depois que as partidas começaram a ser filmadas e todo mundo ter acesso na internet, você acaba o jogo, você já vê o gol ali, tudo. As fotos que têm mais valor hoje são as fotos expressivas de comemoração de gol, de reação de jogadores, o jogador com a cara de raiva, de tristeza, Ou de às vezes, alegria, de vibração. se o momento do gol é muito marcante. Por exemplo, aquela do Richard que ele fez na Copa. Foi um meio voleio, assim. Isso. Também viralizou, Sim. no caso dessa foto. E é legal, assim, porque, um exemplo, a gente viaja em todos os jogos da Caldense, né? E vai jogar no Independência, no Mineirão, tem aquele batalhão de fotógrafos, e às vezes a bola tá lá no meio campo, as câmeras todas silenciosas ali, né? De repente, sai o gol, o cara vem correndo na direção dos fotógrafos, aquela câmera disparando assim, 40 fotógrafos de uma vez, parece uma metralhadora, o jogador vibrando assim, depois você vê as fotos, realmente tem um impacto, assim, a foto do jogador vibrando com aquela expressão de comemoração, e, então é curioso como que mudou, né? E se você pensar que antigamente nessa foto do gol era difícil, porque eram filmes. Você Então tinha não um tinha limite, tantos filmes assim, né? Normalmente os fotógrafos que tinham mais poder aquisitivo na década de 50 usavam aquela câmera Rolleiflex, que é uma câmera das mais famosas que tem, e ela não tem zoom. Então você tira a foto, está do lado do gol, você tira a foto, você vê o jogador pequenininho lá no fundo, então, não busca o jogador lá no meio do campo. Hoje não, aquelas câmeras com aquele canhão enorme assim que busca o cara lá do outro lado. E você não tem limite de foto, né? Você tira, dispara contínuo lá, você põe 12 fotos em 1 segundo. Então você pega aquela sequência quase como se fosse um vídeo e depois você printa o instante que você achar que ficou melhor, né? Então isso facilita muito na fotografia.